Oi, meu nome é João Pedro Gonçalves e eu estou no segundo semestre do curso técnico em eletrotécnica da Escola São João Batista. Olá, meu nome é Maria Fernanda de Lima, eu sou estudante do segundo semestre do curso de eletrotécnica e esse é o nosso trabalho sobre segurança e instalações provisórias. Nosso professor orientador é o professor Alexandre dos Santos. Existem muitos choques por causa das gambiarras. Então, um dos nossos objetivos é investigar de que modo podemos diminuir o risco de choques elétricos em instalações elétricas com um baixo custo. Para entendermos melhor sobre o assunto, pesquisamos sobre curto-circuito, fuga de corrente, controle protetor, instalações provisórias, gambiarras, segurança no trabalho, DR, IDR, NBR e NR. A fim de alcançar os objetivos, serão apresentadas duas metodologias possíveis para respostas à nossa questão. Após muita pesquisa, foi visto que uma das opções será a nossa escolhida, que seria mais viável para aplicar em meio ao nosso custo. Mas ainda não conseguimos a nossa resposta para a nossa pergunta principal: de que forma se pode diminuir o risco de choque em instalações elétricas com baixo custo. Ainda não foi posto em prática, pois somente é uma proposta. Pretendemos continuar nossa pesquisa em uma nova etapa, sendo um dos próximos objetivos executar a nossa ideia. A eletricidade é de extrema importância em nossa vida. Sem ela não teríamos praticamente nada, nem celular, que eu estou gravando esse vídeo no momento. Mas quem tem qualidades também tem seus defeitos, e um deles é o alto risco de trabalhar com ela. Em 2016, descobrimos que 170 pessoas morreram por choque elétricos por causa das gambiarras, aquelas que a gente conhece bem aqui no Brasil. Já em 2019, esse número caiu bruscamente para 40 pessoas, segundo a Bracopel, publicada em 2020. Mesmo esse número sendo 40, que diminuiu bastante, a gente quer diminuir cada vez mais esse número, inserindo o interruptor DR nas extensões, nas instalações provisórias, para cada vez diminuir esse número, sendo o mínimo possível. De que forma podemos diminuir o risco de choques elétricos em instalações provisórias com baixo custo? Acidentes com eletricidade quase ultrapassam o número de 1.000 registros no ano de 2019, sendo 697 fatais. As causas mais comuns desses acidentes são as gambiarras elétricas, instalações antigas, falta de manutenção, o desconhecimento do risco e o uso de uma mesma tomada para várias conexões. Já na construção civil, a taxa é de 11,76 casos para cada grupo de 100 mil trabalhadores. Entre as principais causas desses acidentes são impactos com objetos, quedas, choques elétricos, soterramento e desmoronamento. Então, instalações provisórias bem feitas garantem que você não passe por maiores problemas e garante menor perda financeira e assegura os trabalhadores dos seus direitos, assim resultando num trabalho mais eficiente, bem feito e mais seguro. Investigar de que forma é possível diminuir os riscos de choque elétrico em instalações provisórias com um baixo custo. Identificar qual DR é o mais apropriado para ser inserido numa instalação provisória. Descobrir um meio de inserir o IDR nas instalações provisórias com menor custo e inserir o IDR em uma extensão. Bom, o curto-circuito é algo que não é programado e é indesejado no circuito. Ele ocorre por erros ou defeitos do mesmo. Ele acontece quando a resistência elétrica é baixa e a corrente que passa atinge uma intensidade muito alta. Esse aumento libera uma grande quantidade de energia, logo superaquecendo os condutores e podendo fazer faíscas ou até explosões. A fuga de corrente é como se fosse um vazamento da corrente elétrica que pode ocorrer nas instalações elétricas. Ela pode ocorrer por vários motivos: por uma fiação antiga, por um condutor mal isolado, pode ser até um dispositivo que está inserido, na tomada e a pessoa encosta nele, transmitindo energia e dando um choque, o vazamento da corrente. O condutor protetor é um condutor que dissipa as energias que ficam acumuladas nas carcaças dos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, para a terra, porque ele está em contato direto com a terra. Agora, no Brasil, é obrigatório ter o condutor protetor em todas as casas, mas a maioria das casas não tem, por conta
pelas casas serem mais antigas, antes desta lei. Então eles não colocavam nas casas. E muita gente não quer atualizar a sua casa, botando o controle protetor, que é extremamente importante, por causa que fala, aquele velho ditado, não é mesmo? Barato custa caro. Não quer gastar, mas se dá algum erro em algum eletrodoméstico ou eletroeletrônico, vai gastar muito mais arrumando ele ou comprando novo, do que gastar colocando o controle protetor em toda a sua casa para garantir mais segurança. Instalações provisórias ou construções temporárias podem ser entendidas como aquelas que servem de suporte para atividades da obra e que são previstas para serem removidas ao fim da fase de execução. Compreendem as instalações elétricas para suprir a necessidade de luz e energia para os diversos equipamentos. São encontradas frequentemente em feiras, exposições, palcos de show, parque de diversão, canteiro de obra, circo e até em decorações natalinas. É um termo mais abrasileirado, né? De coisas provisórias. É uma solução provisória para um problema. Mas, como o brasileiro é preguiçoso, normalmente, né? Aquela solução provisória vira permanente. Isso é um grande erro, porque pode ocorrer mais erros por conta da sua solução para um erro só. E um tipo dessa solução é pegar aquelas réguas, sabe, com várias tomadinhas e colocar vários aparelhos junto. E isso é um grande erro, porque muita carga numa coisa que não suporta tanto. E pode queimar esses aparelhos por causa disso. Um exemplo foi o que aconteceu com o Lazier Martins, um repórter, né? Ele está fazendo a cobertura de uma festa da uva e quando ele encostou numa uva, ele levou um choque. Isso virou um meme no Brasil todo por causa do choque. Mas isso é um aviso para que cada vez as pessoas cuidem mais, não fazendo gambiarras em suas casas, para não ocorrer que estrague seus aparelhos ou ocorra mortes por conta da eletricidade, ou leve um choque e tenha algum efeito colateral no seu corpo. Bom, a segurança do trabalho é um conjunto de normas, atividades, medidas e ações preventivas praticadas para melhorar e garantir a segurança dos ambientes de trabalho. Ela analisa uma possível causa de um acidente e de doenças ocupacionais com o objetivo de prevenir novos incidentes que podem afetar a qualidade de vida e a saúde dos colaboradores dessa empresa. A segurança do trabalho é um setor importantíssimo para qualquer empresa, já que ajuda também na redução nos gastos, porque assim eles evitam gastos com tratamento dos funcionários acidentados e até mesmo com processos judiciais. O DR sempre vai funcionar como um dispositivo que desarma quando uma certa corrente de fuga é atingida. Essa corrente de fuga normalmente é especificada no DR. Ele também possui uma segunda função bastante importante. Ele trabalha como um vigia da qualidade da instalação elétrica, protegendo das chamadas fugas de correntes, que podem gerar faíscas e causar incêndios. Ele também ajuda na economia do dinheiro, já que quando ele desarma, indiretamente ele vai contribuir evitando o aumento na conta da energia elétrica, evitando os gastos desnecessários causados por essa fuga de corrente elétrica. Ele também impede choques elétricos que podem causar doenças no futuro. O acionamento do IDR ocorre quando a corrente medida por um dispositivo interno é menor do que o especificado. Vamos supor que se uma pessoa encostou no circuito em que ela possivelmente poderia tomar um choque, o IDR vai desarmar antes disso acontecer. Esse equipamento varia de acordo com a voltagem de entrada na sua casa. Ele também possui um botão de teste para garantir que ele está funcionando e que pode ser inserido no circuito. Então, para que ele cumpra a sua função de proteção, ele deve ser utilizado com uma alta sensibilidade, cujo valor limite diferencial residual é suportado por 30 mA. 30 mA também é o máximo de corrente que o ser humano pode suportar antes de ter algumas doenças mais graves no futuro. A imagem ao lado é um diagrama de um IDR. Ele é constituído por um botão de teste, que é esse sisteminha em verde, um toroide, que é esse círculozinho, e por dentro do toroide se passa um neutro e suas respectivas fases, podendo ser uma, duas ou três fases. Caso ocorra alguma fuga de corrente no circuito, o toroide ele sinaliza, ele identifica essa fuga e sinaliza ao sistema, assim rompendo todo o circuito. Existem muitas normas e elas são classificadas em NRs, normas regulamentadoras, e NBRs, normas técnicas brasileiras. As que a gente mais vai falar são as NR10 e NBR 5410. As duas foram feitas para reduzir os acidentes elétricos.
As NRs, a maior diferença entre as duas é que a NR ela é emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, assim sendo lei tudo que estiver nela. Já as NBRs, como são técnicas, elas são mais técnicas para tu seguir, são mais um caminho, mas tem uma exceção. Se as NBRs estiverem citadas nas NRs, elas automaticamente viram leis. Essa pesquisa se originou de uma experiência que ocorreu com um dos integrantes do grupo, que foi um choque por causa de uma instalação provisória desencapada enquanto passava o lava-jato em sua casa. Foi aí que surgiu a ideia de inserir o dispositivo DR nas instalações provisórias. A partir disso, a gente começou a pesquisar de como seria possível e se seria possível inserir o DR. E foi aí que a gente descobriu que a melhor opção seria inserir um IDR, que é o interruptor diferencial residual, que ele suporta até 30 mA, que é a mesma quantidade que o corpo suporta. Então, como a gente não quer proteger circuitos e sim pessoas, a melhor opção é mesmo o IDR. Para a extensão ser correta, instalada, ela tem que ter no circuito que ela será inserida e nela o condutor protetor, segundo a NBR 5410. De acordo com a nossa pesquisa, também descobrimos que já existe uma extensão nesse mesmo estilo, só que não é com IDR, é com disjuntor normal. Então, nós teríamos que gastar comprando essa extensão normal, essa extensão já com disjuntor, mais um IDR. Então, tivemos uma outra ideia de fazer uma do zero, usando uma caixa de sobrepor, mais uma extensão com um IDR, assim fazendo a nossa própria extensão do zero. Durante a pesquisa vimos que vale mais a pena fazer uma extensão do zero com a caixa de sobrepor e o interruptor DR do que comprar um pronto e substituir o disjuntor que já estava e colocar um interruptor DR, porque a que vem pronto é R$ 154, mais o disjuntor DR, que seria mais uns 150, sairia um pouco caro, sairia um pouco do nosso orçamento. Já fazendo do zero, seria 217 todas as peças. Então, ficaria muito mais dentro do nosso orçamento. Bom, chegamos à conclusão que é possível sim fazer, porém não seria tão barato como a gente imagina, já que só o IDR custa R$ 149 em média. Em uma próxima etapa, será capaz de montar no nosso projeto e, se possível, achar algum meio de ser mais acessível e gastar menos do que planejamos, já que nosso orçamento não é muito alto. Como queremos que as pessoas comprem para a autoproteção, não queremos que seja um valor tão alto e seja mais acessível não só para nós, mas sim como para todos. Esse será um próximo objetivo para a etapa seguinte. Bom, e essas aqui são as nossas referências. Bom, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir. E muito obrigada pela sua atenção.